Nos Estados Unidos, a história do ex-jogador de basquete que dá conselhos a alguns dos homens mais poderosos do planeta. Entre eles, o presidente Donald Trump. O ex-astro do esporte virou líder cristão e convence governantes, deputados e senadores a se reunir para estudar a Bíblia. Ele defende a ideia de que a fé pode tornar realidade aquilo que muitas vezes parece impossível. Um aperto de mãos muito esperado. O mundo viu nessa semana um encontro histórico. A primeira vez que um presidente americano e um líder do fechado regime norte-coreano se reúnem. Donald Trump e Kim Jong-un estiveram juntos em Singapura, no Sudeste Asiático, no último dia 12. Os dois assinaram um acordo pelo qual a Coreia do Norte se compromete a desistir das armas nucleares. Mas até chegar aqui foi mais de um ano de tensões entre os dois países, com ameaças perigosas dos dois lados. Muita gente temia um confronto nuclear nunca visto no mundo. E até mesmo os analistas políticos mais experientes não achavam que um acordo poderia acontecer. Em outras palavras, acreditar em um final feliz nessa situação seria visto como uma questão de fé e não de razão. Um grupo de estudos bíblicos americano é um exemplo de como a fé pode ter resultados reais no mundo da política. Quando este homem fala, algumas das pessoas mais poderosas do mundo param para ouvir, incluindo o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e o próprio presidente Donald Trump. Por isso, Ralph Drollinger é considerado um homem muito influente nos Estados Unidos. O trabalho do pastor Drollinger chegou até o centro das decisões no país mais poderoso do mundo. E uma vez por semana, um grupo se reúne aqui na Casa Branca para estudar a Bíblia. As aulas são ministradas por Drollinger, que recebeu o apelido de professor. Ele fala sobre como os ensinamentos do livro sagrado se aplicam à vida e ao trabalho dos servidores públicos. Com 2,15 metros de altura, Drollinger teve uma trajetória promissora no basquete. Por algum tempo, se recusou a disputar a milionária Liga Nacional dos Estados Unidos, a NBA. Isso porque já tinha se comprometido com uma equipe formada por jogadores evangélicos que se apresentava em todo o mundo promovendo a palavra cristã. No fim, Drollinger jogou 2 anos na NBA pelo Dallas Mavericks, mas no auge da carreira abandonou as quadras, segundo ele, depois de ouvir um chamado para mudar de vida. Felt a call on my life to go into ministry. O pastor recebeu nossa equipe na capital americana, Washington. Ele conta que, em 1997, com a ajuda da esposa Danelle, fundou uma organização sem fins lucrativos. A ideia era conquistar o coração dos políticos para os ensinamentos da Bíblia e, com isso, ajudá-los a servir melhor a nação. I think if they're enacting biblically based policy, really helps the nation. Drollinger se sente abençoado por Deus lhe ter proporcionado essa possibilidade e afirma: este é o trabalho da minha vida. Well, it's my life's work. O pastor já influenciou centenas de políticos, além de funcionários de carreira nos órgãos públicos do país. O grupo se chama Capitol Ministries, ou Ministérios do Capitólio em português, uma referência ao prédio onde funciona o Congresso americano. Ralph Drollinger não costuma revelar quem se aconselha com ele, a não ser que o político autorize. Sabemos da existência do grupo de estudos da Bíblia porque o assunto ganhou as páginas da imprensa internacional no começo de abril. Os encontros acontecem semanalmente e, por questões de segurança, são sigilosos. Entre os frequentadores estão o vice-presidente Mike Pence, o secretário de Estado Mike Pompeo, o secretário de Justiça e procurador-geral Jeff Sessions e a secretária da Educação Betsy DeVos. How to treat them with respect, even if they have differing opinions.
Segundo Drollinger, a intenção é mostrar a esses homens e mulheres uma nova forma de conduzir suas vidas e suas vocações enquanto políticos. Assim, eles poderão legislar com muito mais confiança. Then they can vote with much more confidence. They can make laws much more confidently. O presidente Donald Trump defende essa ideia. Neste vídeo, gravado na Casa Branca, ele apresenta o ex-presidiário John Pounder, preso por assalto a banco. John ficou anos preso em uma solitária. Trump conta que ele se recuperou depois de começar a estudar a Bíblia e passar os ensinamentos aos outros detentos. Assim, graças ao poder da oração, o que antes parecia totalmente improvável aconteceu. John se regenerou. Trump diz então que John é exemplo de que para resolvermos os muitos e muitos problemas e grandes desafios, a fé é mais importante que o governo. E nada é mais poderoso do que Deus. Reflexões como essas estão no Ministérios do Capitólio. A organização não autoriza nenhum tipo de registro das aulas, mas 2 senadores nos receberam em seus gabinetes para conversar sobre os estudos. James Lankford participa há 7 anos. Ele explica que o livro sagrado ensina a tratar as pessoas com humildade e mostra que um líder sábio está focado em servir, não em ser servido. A person that's focused on serving more than a person that's focused on being served. Lankford argumenta que as pessoas se preocupam pouco com o lado espiritual e que os estudos da Bíblia contribuem para a vida como um todo. Ele, por exemplo, aprendeu a lidar melhor com a família, a ser honrado com o próximo e humilde nas relações pessoais. How to be able to deal with honor each other, how to deal with humility. Já o senador Steve Daine está envolvido com o grupo há quase 4 anos. And we share breakfast together. Daine conta que os participantes discutem princípios como a humildade, a integridade e a bondade. Para o senador, qualidades necessárias especialmente para quem exerce o poder. Amongst our leaders. Hoje, os ministérios do Capitólio reúnem cerca de 60 deputados e senadores americanos de 2 dos principais partidos dos Estados Unidos, o Democrata e o Republicano. Além de 12 dos 17 integrantes do gabinete presidencial dos Estados Unidos. Os políticos deixam de lado as rivalidades partidárias para focar no livro sagrado. Há ministérios do Capitólio em 42 das 50 capitais americanas. Em outros países, já são 24 representações. Em agosto, a organização inaugura um ministério em Brasília. Aos 63 anos de idade, o pastor não pensa em parar. Ele explica que os ensinamentos da Bíblia são necessários não só para os Estados Unidos, mas para líderes de todos os países. Por isso, o objetivo de Ralph e Danelli Drollinger é levar os ministérios do Capitólio para todo mundo. Drollinger costuma passar lições de casa a outros alunos que não conseguem comparecer todas as vezes. É o caso do vice-presidente Mike Pence. O presidente Donald Trump não vai aos encontros na Casa Branca, mas é cristão e se comunica com Ralph Drollinger por meio de notas escritas de próprio punho. He'll write me notes back on my written Bible studies, encouraging notes. Segundo o pastor, Trump pretende participar quando a vida estiver mais calma. He wrote me when things settle down. Vida mais calma? A notícia dessa semana pode ajudar bastante.